Meus amigos, é segunda-feira, a última semana antes das eleições, começou com tudo. A coisa está fervendo. Eu quero falar com você, especialmente você que é evangélico, você que é de direita, no dia de hoje, sobre a tática, o ataque que a igreja evangélica vai sofrer nessas eleições. O quanto vão tentar enganar você. Quero falar com você sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, que você mande para todo mundo aí, para o grupo da igreja, para o grupo da família, para que a gente possa falar com o povo de Deus sobre o nosso atual momento. Gente, olha só. Uma matéria do Conexão Política me assustou hoje. Me assustou pelo seguinte. Eu me converti quando eu tinha 11 anos de idade. Fui o primeiro da minha família. Hoje, graças ao meu bom e maravilhoso Deus, minha família toda é convertida. Mas assim, eu tenho 52. Então faz 41 anos que eu sou convertido e a gente, na época, a gente era visto quase como um ET, principalmente no interior. Não tinha muito crente, como eles falavam, né? Hoje, o evangelho se tornou moda. Hoje tem igreja para todos os gostos, muitas delas totalmente em desacordo com a Bíblia. Igreja que apoia na questão de sexualidade, por exemplo, que a Bíblia vai totalmente contra, proíbe, mas tem igreja, tem pastor que se sente no direito de admitir mesmo a Bíblia proibindo. Semanas atrás, 2, 3 semanas, eu ouvi um pastor falar sobre questões de relações entre adolescentes na igreja, e ele falava que isso é normal e que são os dias atuais, quer dizer, algo que a Bíblia condena, e ele dentro da igreja ele está autorizando, e várias outras situações que você bem sabe. Agora, desde a época de Jesus e épocas passadas, antigas, época de Moisés, época de Abraão, a gente vê pessoas que aparentavam ser pessoas ligadas ao reino, mas que negociavam o reino. Como o próprio Jesus teve que passar o chicote em alguns uma vez e disse: não transformem a casa do meu pai em casa de comércio. Você bem sabe. E hoje, infelizmente, nós vivemos talvez o ápice de tudo isso. Igrejas que, por incentivo de impostos ou de doações ou disso ou daquilo, né, acabam se vendendo, literalmente, pastores que vendem sua igreja. Inclusive, eu recomendo você, se você não acompanha, acompanhar os últimos vídeos do pastor Vagnão, onde ele fala de pastores que tiveram uma cara de pau de no púlpito falar para político que não é evangélico, e nem que fosse, né? Falar: essa igreja é tua, esse povo é teu, fique à vontade. Nós não somos gado, nem gado da esquerda, nem gado do pastor. Nós somos filhos do Deus vivo e merecemos respeito. E infelizmente estamos sendo, em muitos casos, desrespeitados dentro da casa de oração, dentro da noiva do Senhor, onde não poderia de forma alguma estar acontecendo isso. E eu quero falar sobre isso nesse vídeo com você. Acompanhe comigo essa matéria aqui, vem no computador, olha só. Conexão Política. Ao lado de Nunes, Tarcísio ministra em culto evangélico e fala de falsos profetas. Meus irmãos, o Tarcísio não é evangélico, o Tarcísio é católico. Nada contra os católicos, mas ele é um católico que vai numa igreja evangélica ministrar. Já tem algo errado aí. Um pastor decente jamais vai deixar alguém que não é nem convertido ministrar em sua igreja. Isso seria impossível. Eu nunca vi, por exemplo, um padre pregar na minha igreja, ou um pastor pregar na igreja católica. Isso aqui é uma aberração. Aí, além do governador do estado, que nem evangélico é, ministrar, ele leva um homem que é ligado aos Todes, né, que tinha como secretário até dias atrás a Marta, e hoje ele ainda defende, tirou lá do site, mas defende a Igreja para Todes. Como eu falava, sua secretária era a Marta, que hoje é vice do PSOL, que é totalmente contra o evangelho. Você sabe que o PSOL é o representante da onda woke, que é totalmente contra aquilo que Deus ensina, e é tudo o mesmo grupo. Uma prefeitura que está cheia de pessoas que são comunistas e não acreditam em Deus. E o seu representante, um homem que não tem histórico nenhum com Deus, agora está na igreja, estão pedindo voto para ele, entregando o microfone para alguém que nem evangélico é, ministrar um culto de domingo, um culto de adoração a Deus. Olha, eu não posso julgar e não vou julgar ninguém aqui, mas tem muita gente que vai prestar contas do que está fazendo. Pode ter toda certeza. Olha só o que a matéria diz. O governador de São Paulo usou discurso religioso para se comunicar com os fiéis presentes na cerimônia religiosa. Quer dizer, ele usou discurso religioso, discurso que nem dele é. O próprio jornal fala isso. Está aqui o Tarcísio, o pastor Tarcísio agora, né? Pregando na igreja. Neste domingo, dia 29, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o prefeito que quer liberar para as crianças poderem decidir se querem fazer transição hormonal para mudar de sexo, né? Colocando na saúde para todos essa possibilidade. Esse mesmo homem estava na igreja lá junto com o Tarcísio.
Prefeito que busca a reeleição compareceu ao culto da Igreja Mundial do Reino de Deus, localizada no Brás, acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas. Nunes ouviu atentamente o discurso que misturou política com religião, com Tarcísio fazendo alerta sobre o chamado falso profeta. Até aqui tá bom, depois qualquer coisa você vê a matéria inteira aqui no Conexão Política. Então veja bem, o falso profeta em questão é o Pablo Marçal. Ou seja, a igreja evangélica abriu espaço para alguém que não é evangélico subir no púlpito, pegar o microfone, ministrar na igreja fazendo um discurso que misturou religião com política e atacou um evangélico chamando de falso profeta. Quem é o Tarcísio para dizer se alguém é ou não falso profeta? Olha, eu fico indignado com uma situação dessa. Eu não vivi tanto tempo no evangelho para ver o que estão fazendo com o evangelho hoje. Tem gente que melhor seria que não estivesse no evangelho. Melhor seria que estivesse no mundo. Porque só envergonha o evangelho. Só envergonha o evangelho. Olha, a situação do Nunes é tão complicada, eu vou trazer para você ainda, para você ter uma ideia, tem uma matéria, você pode já procurar, mas eu vou falar com você durante a semana, tem uma matéria da Folha de São Paulo, de algum tempo atrás, que fala de uma briga no condomínio onde mora o Ricardo Nunes. Sabe quem brigou e bateu na cara de senhoras? A esposa do Ricardo Nunes. E sabe o que ela falou? Que ela disse, gritando no condomínio, que é casada com um bandido. Está na Folha de São Paulo, procura que você vai encontrar. Compare as famílias. Família do Nunes, família do Boulos, família do Marcelo. Pela família se conhece o homem, pela maneira que ele mantém a sua casa. Olha, a gente pode errar com o Marcelo, lógico que pode, claro que pode. Eu não ponho minha mão no fogo jamais. Agora, a certeza de continuar errando com o Nunes, com o Boulos e companhia. Nunes faz parte do Centrão. Nunes faz parte do time do Kassab, que é acusado pelo hacker de ter algum tipo de envolvimento na facada que tentou tirar a vida de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro decidiu agora que não vai mais gravar para o Nunes, que vai esperar o segundo turno. Na verdade, o Bolsonaro está torcendo pelo Marçal contra o Boulos. E eu estou dizendo isso porque eu acompanho desde o início. O Bolsonaro está amarrado de alguma forma com o Nunes, está refém do Nunes. Está sendo obrigado a apoiar o candidato do Centrão, que é o Nunes, assim como em Curitiba. Tem uma foto emblemática de hoje, o Bolsonaro abraçado, sorridente com a Cristina, mas ele tem que apoiar o outro lado, apoiar o Pimentel. Se você é de direita de Curitiba, é Cristina Grêmio na cabeça, é a única opção que você tem. Pimentel é Greca, Greca é Lula, Pimentel é Lula. Se você é evangélico, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos levar essa terra em direção ao reino, e não entregar, vender o reino, entregando inclusive o microfone. O culto é o único momento em que a Bíblia nos ensina que é obrigação, é adoração ao nosso Deus. Como é que nós vamos entregar o microfone para alguém que nem convertido é, para ele pregar e falar mal de um irmão nosso que pode ter todos os defeitos, mas é nosso irmão? Como pode fazer isso? Que lógica é essa? Quem que teve essa brilhante ideia, com certeza não saiu da cabeça do Senhor. E eu falo aqui com o maior cuidado para não julgar ninguém. Mas a atitude em si, essa eu posso e devo julgar. E eu não consigo ver nada de Deus nisso. Se na minha igreja o meu pastor trouxer alguém que nem evangélico é e entregar um microfone para ele pregar, um político, eu levanto e vou embora. E olha que eu tenho o maior respeito do mundo pelo meu pastor e eu sei o homem de Deus que ele é. Mas como eu disse, eu não sou gado nem do pastor nem do Lula. Gente, é um absurdo sem tamanho. Olha hoje também, tá aqui, rapidamente vou encerrar o vídeo, tá longo. Boulos admite que já usou maconha, diz que não usou. Não chegou a fazer uso de cocaína, mas usou maconha. Olha o exemplo. Vai entregar a prefeitura para ele? Como é que você vai dizer para o teu filho, olha filhinho, é errado usar droga? Ele vai olhar para você e falar, tá papai, mas você votou num prefeito que usa, ou que usou? Você vai falar para o teu filho, filho, é errado bater na esposa. Principalmente você que é evangélico, ele vai falar, mas você votou num prefeito que bateu? Filho, é errado essa história de transição de gênero. É errado isso. Ah, pai, você votou no cara que apoia isso, criou até um projeto para isso no governo dele? Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, coloca a mão na consciência. Não é possível servir a dois senhores, a Bíblia já diz. Então decida. Não é que você votando num ou em outro você vai estar servindo ao Senhor. Você vota em quem você quiser, a decisão é tua. Mas, por favor, tenha consciência. Como é que se faz isso? Como é que alguém é capaz de trazer uma pessoa que nem evangélica é, e eu encerro repetindo novamente isso, para o púlpito, local sagrado da sua igreja, e entrega lá o microfone para ministrar para os fiéis, e alguém com histórico que tem Ricardo Nunes? Perdão, meu irmão, mas essa é a verdade. Ah, mas então tem que votar no Marçal? Você vota quem você quiser. O Marçal tem todos os erros, tem muita coisa nele que eu não concordo de forma alguma. Mas pelo menos ele é um cara convertido. Pelo menos ele é um cara... Busque vídeos antigos, você vai encontrar o Marçal falando de Deus em todos eles.
Ache um com o Boulos ou o Nunes falando de Deus e manda para mim, por favor, que aí a gente volta a conversar. Grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe muito você e a sua casa. E até o próximo vídeo.